Oi, gente, tudo bem? Hoje é uma terça-feira, pouco mais de 8 da noite, 20 horas e 6 minutos, mais precisamente. Eu estou aqui gravando esse vídeo depois de um dia muito proveitoso de trabalho. Eu vinha muito alegre pelos resultados do trabalho, da jornada de trabalho ao longo desta terça-feira, subindo aqui em Teresina a Ponte Estaiada em direção à Zona Leste, vendo uma lua cheia, exuberante. Chego em casa, ainda brinco um pouco com o Antônio, ajudei a Fernanda a botá-lo para dormir e vou olhar o noticiário do dia, porque eu passei a tarde imerso em trabalho e me surpreendo com uma notícia que é o motivo de eu estar fazendo a conversa do PH extraordinária de hoje. Eu que normalmente posto os meus vídeos diários ali entre meio-dia e 2 da tarde, me vi obrigado sim a dar uma satisfação, a assumir uma posição em relação ao que eu vi agora há pouco aqui nas redes sociais, na internet, que foi o presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, dizer que cogita consultar os líderes de partido sob a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para se elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Isso mesmo, você não se enganou naquilo que eu disse, não. Esse é o tema da conversa extraordinária do PH de agora à noite. Roda aí a vinheta. Pessoal, quando eu tinha 15 anos de idade, era 1984. A gente estava ali no finalzinho do regime ditatorial, da ditadura militar, que muitos, inclusive o presidente da República, diz que não houve, mas houve. E nós vivíamos um momento de abertura, né? Com o clamor da população pelas diretas já, o presidente João Figueiredo sinalizando para a abertura, e foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu, um adolescente de 14 anos de idade, era aluno de um colégio interno aqui em Teresina, o Colégio Agrícola, e junto com tantos outros, naquele ideário revolucionário, aquela mente inquieta do adolescente, nós éramos militantes do PCdoB. Não éramos filiados, mas éramos militantes do PCdoB. E nós ganhávamos as ruas de Teresina, das cidades próximas, de União, Campo Maior, Piripiri, na madrugada, colando cartazes para um professor que nós admirávamos muito já naquela época, o professor Manuel Domingos Neto, que era candidato a deputado federal constituinte pelo PCdoB. E nós tivemos a grata satisfação de, após o pleito, aquelas madrugadas em que a gente fazia grude com goma de mandioca e pincelávamos as paredes com vassoura de palha de carnaúba para colar os cartazes do professor Manuel Domingos, tivemos a grata satisfação de ter o professor Manuel Domingos como um dos deputados constituintes representando o estado do Piauí. Após um período de ditadura militar, era necessário se fazer uma Constituição que garantisse minimamente os direitos sociais, os direitos mínimos à dignidade humana e contemplasse o Brasil com um novo momento de sua abertura democrática. Essa Constituição de 88, que teve à frente diversos expoentes, mas se destacou Ulisses Guimarães, foi chamada de Constituição Cidadã, porque uma das coisas que essa Constituição previu foi, no âmbito das garantias individuais, condições de salvaguarda das pessoas, da individualidade das pessoas, coisa que o regime militar tinha suprimido. Essas cláusulas, inclusive, são consideradas cláusulas pétreas, ou seja, elas não podem ser modificadas. E aí, diante da situação do ex-presidente Lula ter sido colocado em liberdade por
o Supremo Tribunal compreender que a prisão em segunda instância não tinha previsibilidade constitucional, agora os abutres de Brasília pensam em criar soluções diante dos argumentos de que não pode se fazer uma emenda constitucional prevendo a prisão em segunda instância, porque isso iria ferir uma cláusula pétrea no âmbito das garantias individuais, que prevê que no Brasil só pode começar o cumprimento da pena após sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, após o último recurso. E eis que o presidente do Senado sai com esta pérola de consultar os líderes de partido, porque quem pode propor emenda à Constituição? Basicamente, quem pode propor emenda à Constituição são os deputados aglutinados na forma de um terço da Câmara dos Deputados ou um terço do Senado, ou a maioria das assembleias legislativas, enfim. Então, mesmo com essa aparente dificuldade de se reunir assinaturas para um projeto de emenda constitucional, a famosa PEC, nossa Constituição já sofreu, em 31 anos, quase 110 emendas. Ela é uma verdadeira coxa de retalho. Sempre que alguém pensa em ter um direito seu, ou um direito de um grupo dos seus contemplados, se arvora no sentido de alterar ou emendar a Constituição. A Constituição americana tem quase 300 anos e tem pouco mais de 20 emendas. Então nossa Constituição está virando uma coxa de retalho. E aí os abutres, os fascistas de plantão, querem agora propor a elaboração de uma nova Constituição, convocando uma Assembleia Nacional Constituinte. Isso é uma afronta à democracia, isso é uma afronta à nossa Constituição cidadã. Eu defendo exatamente o contrário e quero gravar esse vídeo para deixar esse vídeo registrado. Eu defendo, inclusive, que as emendas constitucionais devam ser dificultadas. O Brasil é um dos países que mais já emendou a sua Constituição. E aqui tudo é o seguinte: você quer prender um inimigo político, emenda a Constituição. Você quer alterar a Seguridade Social, ferrando a população, emenda a Constituição. Você quer fazer um pacote de ajuste fiscal, privilegiando o patrão e ferrando empregado, emenda a Constituição. Ou seja, criou-se no Brasil o Instituto das Emendas Constitucionais como ferramentas de desigualdade social, de prática de injustiça. Então nós temos aqui que lutar pela dificuldade ou pela dificultação, se é que existe esse termo, de emendas constitucionais. Nosso país está vivendo um dos momentos mais delicados. Eu tenho 50 anos de idade e nunca presenciei um momento mais delicado que esse. Está aí o nosso presidente da República, que não aceita críticas, ameaçando prender seus opositores, usando a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei da ditadura de 1983, a Lei 7170, que é a Lei da Segurança Nacional. Agora ninguém pode mais pegar um microfone diante de uma multidão e falar contra o presidente, que corre o risco de ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Enquanto que o filho do presidente vai para uma emissora de TV e diz que se a esquerda engrossar, se a oposição engrossar o tom de voz contra o governo, pode ser decretado um novo AI-5. E isso também fere o artigo 18 da Lei 7170, que diz que ninguém pode atacar contra os poderes da União. E se todo mundo lembrar, o AI-5, ele previa exatamente o quê? Ele previa, um dos itens era o fechamento do Congresso Nacional, ou seja, privar o Estado brasileiro do seu legislativo. Então isso também é atacar a Lei de Segurança Nacional.
Então nós estamos vivendo esse momento extremamente delicado, extremamente difícil. Esse momento em que, aparentemente, vale tudo para aniquilar o opositor, vale inclusive propor elaborar uma nova Constituição para um país. Eu quero citar aqui um trecho de uma postagem no Twitter do senador Randolfo Rodrigues, que é do mesmo estado, inclusive, que o senador Davi Alcolumbre, que citou Ulisses Guimarães, que quando entregou a Carta Magna de 88, disse que esperava que esses plenários, ou seja, o plenário da Câmara e o plenário do Senado, jamais pudessem rediscutir uma Constituição, uma nova Constituição, que se respeitasse aquela Constituição, porque ela foi construída à base de uma ampla discussão com a sociedade após um regime ditatorial. Tanto que foi apelidada de Constituição Cidadã. Então esse é o clima que nós vivemos hoje. O presidente da República quer ser dono de um partido, briga, cria uma confusão com o presidente do atual partido dele. E já anunciou através do seu filho que vai criar um novo partido político para ele e para sua família. E no mesmo dia em que ele declara isso, ele publica um decreto suspendendo o DPVAT, que é o seguro obrigatório de veículos no Brasil, para afetar exatamente o presidente do PSL, o Bivar, que é sócio de uma seguradora que ganhou uma concessão para explorar o DPVAT. Então esse é o Brasil da atualidade. Esse é o Brasil que nós não queremos. Esse é o Brasil que nós temos que lutar para reverter essa situação degradante que nós estamos mergulhados. De colocar nossas vidas no mercado financeiro com uma reforma da Previdência que afetou a dignidade dos mais pobres, comprometeu a aposentadoria dos mais pobres. Com uma reforma administrativa que vai sacrificar os municípios, propondo extinguir 20% dos municípios brasileiros, quando na verdade é o município que gera as riquezas e a União, como um parasita, fica com o bolo maior dos impostos gerados no âmbito do município, para liberar conta-gotas através do fundo de participação e ficar escravizando o prefeito, os vereadores e a população do município, que vivem solicitando mais recursos para poder suas atividades serem desenvolvidas a contento. Essa mesma União que não estende a mão aos municípios com ferramentas de planejamento e adequação da gestão municipal. Então esse é o Brasil que nós não queremos. Contra isso, eu vou lutar e minha voz não vai calar. Esses absurdos que nós estamos vendo aqui nas redes sociais, diariamente, nós não podemos e não vamos calar em relação a isso. A população precisa acordar. Hoje, dia 11 de novembro, foi promulgada a reforma da Previdência que afeta os mais pobres, que afeta os municípios de menor renda. Ninguém ouviu uma batida de panela. Ninguém ouviu uma batida de colher que seja. Todo mundo calado enquanto o Congresso, numa sessão conjunta, promulgava a nova Previdência. Nós precisamos acordar. Nós precisamos compreender que o momento que nós estamos vivenciando no Brasil é um momento de altíssima gravidade e que apenas a conscientização das pessoas para as manobras que estão sendo feitas para que esse grupo de abutres se mantenha no poder sejam levadas adiante. Essas manobras só têm um objetivo: colocar esses abutres permanentemente no poder. E nós não vemos o posicionamento de um parlamentar do estado do Piauí contra essa declaração estapafúrdia
do presidente do Senado. Então, fica aqui a minha indignidade, a minha indignação contra esse conjunto de medidas que é verdadeiro circo de horrores para a democracia brasileira. Forte abraço a todos. Se pudermos, vamos dormir em paz. Até a próxima.